O Corinthians vive um dos momentos mais críticos de sua história recente. Não é exagero algum afirmar isso. A eliminação da Copa Sul-Americana da maneira como aconteceu escancara não apenas a fragilidade técnica e tática do time, mas também o colapso institucional e gerencial que o clube atravessa. Em um contexto onde o presidente eleito Augusto Melo foi destituído por denúncias graves, assumindo em seu lugar um interino, Osmar Stab, que sequer havia participado ativamente da gestão anterior, o Corinthians parece um navio à deriva sem rumo, sem comando, sem perspectiva. Essa crise fora de campo claro reverbera diretamente dentro das quatro linhas. A atuação diante do Huracan foi uma síntese cruel desse cenário. Um time que entrou em campo sem alma, sem garra, sem o mínimo de organização tática, enfrentando um adversário que, mesmo poupando titulares por estar focado na disputa do título argentino, foi superior e venceu com naturalidade. O torcedor do Corinthians, conhecido por sua fidelidade inabalável, mais uma vez foi traído por um elenco apático, um treinador perdido e uma diretoria que já não existe. É revoltante, é humilhante, é frustrante. Faltou futebol, mas principalmente faltou respeito à camisa alvinegra e a quem a carrega no coração. Dorival Júnior, técnico vitorioso, chegou com credenciais, mas até agora não entregou absolutamente nada. É verdade que assumiu em meio ao caos, com um clube em ebulição e um elenco que ainda tenta entender sua própria formação. Mas isso não pode servir eternamente como escudo. O treinador mexe demais, não repete escalações, insiste em adaptações sem sentido, como posicionar André Carrillo na ponta direita, onde claramente não rende, e não consegue extrair o melhor de ninguém. Pelo contrário, todos os jogadores parecem ter regredido desde a sua chegada. O Corinthians de Dorival é um time sem identidade, sem padrão de jogo, sem intensidade. A impressão que fica é que ele não conhece o que tem em mãos, ou pior, conhece, e ainda assim erra nas escolhas. Memphis Depay, grande nome contratado para ser referência técnica e de liderança, é um espectro em campo. É verdade que está voltando de lesão, mas jogos decisivos pedem presença, exigem imposição e o holandês não entrega nada disso. Romero, que outrora foi símbolo de raça, hoje é irrelevante. Rodrigo Garro, que quando entra, mostra lampejos de talento e visão. De jogo só aparece quando o estrago já está feito. A escalação inicial contra o Huracan foi o que Dorival julgou ser o melhor time possível, mas bastou a bola rolar para a realidade bater. Não há entrosamento, não há criação, não há entrega. É um time desorganizado, estático, sem conexão entre os setores. O meio-campo é um capítulo à parte. A insistência em jogadores que não produzem a ausência de um volante que quebre linhas, que pise na área, que tenha coragem para construir algo diferente, é gritante. Faltam ideias, faltam peças, mas sobretudo falta coragem para admitir os erros de planejamento. Fabinho Soldado, o responsável pela montagem do elenco, montou um grupo caro, desequilibrado, mal montado. São jogadores que custam fortunas aos cofres do clube, que diga-se já estão no vermelho e que pouco ou nada entregam em campo. Enquanto isso, nomes acessíveis como Moisés ex-Fortaleza ficam pelo caminho. A soberba e a ilusão de ter montado um super time foram fatais. E o reflexo disso é que o Corinthians em maio já não tem mais competições continentais a disputar. Foi eliminado na fase prévia da Libertadores diante do frágil Universidade Central da Venezuela e agora dá adeus à Sul-Americana, ainda na fase de grupos, terminando atrás de times de menor expressão. O torcedor que ligou a TV à noite esperando, pelo menos uma atuação digna, viu uma equipe desinteressada que sequer conseguiu aproveitar o fato de que o Huracan jogou com reservas. Viu o América de Cali tropeçar no fim, oferecendo ao Timão uma sobrevida que o próprio time não teve competência de aproveitar. Bastava um empate, não veio. É impossível não relacionar essa performance com a situação política do clube. Um presidente interino que diz abertamente que não sabe se continuará no cargo, que anuncia que não há dinheiro nem para pagar contas do dia, que troca toda a diretoria estatutária sem critério, sinalizando uma guinada que pode agravar ainda mais a instabilidade interna. Jogadores sem confiança, sem respaldo, sem futuro claro, departamento de futebol desarticulado, indefinições por toda parte.
Tudo isso cria um ambiente onde não se pode esperar nada diferente do que o caos que se viu na Argentina. O torcedor, esse sim continua a fazer sua parte, comparece, assiste e sofre. Mesmo diante da mediocridade do time, mantém-se fiel. Fiel! Mas até quando? Até quando vai aceitar ver o clube do coração sendo arrastado para o fundo do poço por dirigentes irresponsáveis, por gestões amadoras, por jogadores desinteressados e técnicos confusos? O Corinthians precisa de uma reformulação urgente, institucional, financeira, esportiva. E isso começa por admitir que tudo está errado. A demissão de Augusto Melo, cercada de denúncias e desmandos, não é uma solução. É mais um sintoma da doença crônica que acomete o Parque São Jorge. O clube está sem comando, sem direção, e isso se reflete dentro do campo. Dorival pode sim ser parte da solução, mas precisa parar de insistir em erros básicos. Precisa treinar, entender o elenco, parar de improvisar. O Mundial de Clubes vai parar o calendário e essa é talvez a última oportunidade que ele terá de reorganizar esse time, de encontrar soluções. Porque se continuar nesse ritmo, nem a Série A será segura. A torcida quer entrega, não exige título o tempo todo, mas exige luta, esforço, verdade. Ninguém está vendo isso. O Corinthians virou um time lento, previsível, desorganizado e pior, emocionalmente destroçado. Jogadores parecem perdidos, o próprio técnico parece desmotivado. O discurso pós-jogo de Dorival tentando justificar o injustificável, dizendo que escalou o melhor que tinha, é vazio. Escalar é uma coisa, fazer jogar é outra. O Corinthians não joga, o Corinthians sobrevive e mal. Até quando? Até quando o torcedor vai ter que aceitar tudo isso em nome de um amor que só machuca? A resposta está na estrutura do clube. Enquanto houver dirigentes que ignoram a realidade financeira, que agem com arrogância, que menosprezam a inteligência do torcedor, o Corinthians vai seguir neste limbo. E, lamentavelmente, a eliminação da Sul-Americana é apenas mais um capítulo de uma tragédia anunciada. A situação do Corinthians não se resume apenas ao desempenho ruim dentro de campo ou à desorganização momentânea. Trata-se de um problema estrutural que atravessa todos os níveis do clube, da gestão administrativa até o planejamento esportivo, e que se manifesta na precariedade das condições oferecidas aos atletas, na falta de um projeto claro de desenvolvimento e na ausência de uma cultura vencedora. A crise atual é o resultado de anos de decisões equivocadas, de interesses pessoais sobrepostos aos coletivos e de uma cegueira institucional que aos poucos vem esfacelando uma das maiores instituições do futebol brasileiro. Para entender o momento, é preciso mergulhar mais fundo e analisar como o clube chegou a esse ponto, quais foram os erros cometidos e, mais importante, o que precisa ser feito para reverter esse quadro catastrófico. Nos últimos anos, o Corinthians enfrentou um processo de profissionalização que, em teoria, deveria trazer mais transparência, eficiência e resultados concretos. Contudo, essa transição foi marcada por muitas turbulências, com uma série de administrações que, ao invés de promover estabilidade, geraram instabilidade e desgaste. A constante troca de presidentes, diretores e técnicos criou um ambiente onde o curto prazo passou a dominar as decisões em detrimento de um planejamento de longo prazo. Essa cultura de imediatismo é um veneno para qualquer clube que queira se manter competitivo em níveis elevados, pois cria um ciclo vicioso de reformulações permanentes, na qual nenhuma equipe tem tempo de se consolidar e nenhum profissional tem respaldo para implementar suas ideias. Dentro dessa realidade, o departamento de futebol do Corinthians foi o que mais sofreu. A figura do diretor de futebol, tradicionalmente fundamental para articular a relação entre comissão técnica, jogadores e diretoria, tornou-se uma peça instável e muitas vezes meramente simbólica. A responsabilidade pela montagem do elenco ficou dispersa entre empresários influentes, diretoria política e técnicos que, com pouco tempo de trabalho, não puderam nem mesmo definir uma base sólida. O resultado disso é um time recheado de jogadores caros, mas sem sintonia, sem coesão e principalmente sem motivação. Essa desmotivação não é à toa. Atletas que percebem o descontrole nos bastidores, a ausência de um projeto consistente.
E a instabilidade financeira acabam se sentindo inseguros, desvalorizados e, consequentemente, apresentam um desempenho abaixo do esperado. Financeiramente, o Corinthians também está numa situação delicada. A gestão de recursos, a negociação de contratos e o controle das despesas são pontos nevrálgicos que vêm sendo negligenciados. Dívidas acumuladas, salários atrasados, investimentos erráticos e a falta de planejamento tributário eficiente compõem um cenário preocupante. Isso limita a capacidade do clube de investir em reforços qualificados, manter uma base competitiva e garantir a manutenção das estruturas de treinamento e desenvolvimento de jovens talentos. Além disso, a pressão por resultados imediatos faz com que a diretoria tenha dificuldade em implementar um modelo sustentável, preferindo soluções paliativas e muitas vezes equivocadas. O modelo de captação e desenvolvimento de jogadores tradicionalmente uma força do Corinthians também foi abalado. A base que já revelou tantos craques hoje sofre com a falta de investimentos adequados de profissionais capacitados e de um acompanhamento efetivo dos talentos em formação. Sem essa renovação constante, o clube fica dependente do mercado de transferências, que é instável e caro. A ausência de jogadores da base no time principal reforça ainda mais a sensação de desconexão entre passado e presente e de que o clube está perdendo sua identidade. Do ponto de vista técnico, o que se vê é uma equipe sem padrão de jogo definido que oscila entre momentos de falta de criatividade e momentos de desorganização defensiva. A linha de defesa, que já foi um dos pilares do time hoje, é vulnerável, cometendo erros básicos que custam caro. O meio-campo, que deveria ser o motor do time, não exerce o controle da partida, não cria jogadas e não protege adequadamente a defesa. O ataque, que deveria ser a esperança da torcida, é estéril, com jogadores que não conseguem construir chances claras e que não demonstram a coragem necessária para decidir jogos importantes. A falta de liderança dentro de campo, que poderia ser suprida por atletas experientes e comprometidos, é outro fator que explica a queda de rendimento do time. O técnico Dorival Júnior, que chegou com expectativas altas, tem enfrentado dificuldades para dar consistência ao trabalho. Sua experiência e currículo são reconhecidos, mas o ambiente caótico e a fragilidade do elenco tornam sua missão quase impossível. A insistência em determinados jogadores e esquemas, apesar dos resultados negativos, revela uma certa dificuldade em adaptar-se rapidamente às necessidades reais da equipe. A falta de um planejamento claro também limita suas opções e força a improvisação, que, como já se viu, não tem surtido efeito. Dorival precisa urgentemente de respaldo para implementar um projeto que envolva não apenas o time principal, mas toda a estrutura de futebol do clube. Além disso, o relacionamento com a torcida, que é uma das maiores e mais apaixonadas do Brasil, vem se desgastando. A insatisfação nas arquibancadas é visível, os protestos são constantes e a cobrança é pesada. A Fiel, que sempre foi um diferencial do Corinthians, se vê diante de um momento onde o amor pelo clube é posto à prova pela frustração com o time e pela descrença na gestão. Essa perda de conexão pode trazer consequências graves a médio e longo prazo, desde a queda de público até a perda de receita e apoio institucional. Para que o Corinthians possa superar essa crise, é fundamental que haja uma profunda reestruturação em todos os níveis. Isso passa por um processo de transparência e responsabilidade na gestão, com profissionais capacitados e comprometidos que tenham como prioridade o interesse do clube e não interesses pessoais ou políticos. Passa também pela construção de um projeto esportivo sólido que contemple a formação de jogadores, o desenvolvimento do elenco principal e a criação de um estilo de jogo reconhecível e eficaz. A comunicação com a torcida deve ser transparente e respeitosa para que o vínculo histórico e afetivo possa ser mantido e fortalecido. O cenário não é fácil e as mudanças necessárias demandam tempo, paciência e investimentos. No entanto, é fundamental que se comece imediatamente, pois quanto mais o Corinthians permanecer nessa situação de instabilidade e desorganização, mais difícil será reverter o quadro. A rivalidade com outros grandes clubes brasileiros que também investem pesado e contam com estruturas modernas não espera.
O futebol mudou e o Corinthians precisa se adaptar para voltar a ser competitivo e respeitado. O clube tem uma história rica, com conquistas memoráveis e uma torcida que é uma verdadeira força da natureza. Essa grandeza precisa ser recuperada e, para isso, é preciso reconhecer os erros do passado recente, aprender com eles e construir um futuro baseado em planejamento, profissionalismo e paixão. Só assim o Corinthians poderá voltar a honrar sua tradição e reconquistar seu lugar de destaque no cenário nacional e internacional. Enquanto isso, o momento atual exige paciência e apoio da torcida, mas também cobrança firme e exigente. A Fiel tem papel fundamental nesse processo, pois o clube não existe sem ela. A partir de uma mobilização interna que envolva jogadores, comissão técnica, diretoria e torcedores, será possível encontrar o caminho para a reconstrução. Um caminho difícil, porém necessário. O Corinthians merece isso. O Corinthians precisa disso, porque o que está em jogo não é apenas o presente, mas o futuro de uma instituição que é símbolo de luta, resistência e paixão no futebol brasileiro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Os bastidores do futebol brasileiro foram sacudidos nesta semana com um rumor que promete movimentar o cenário esportivo e financeiro. Ronaldo Fenômeno estaria prestes a anunciar um investimento bilionário no Corinthians. Embora ainda não haja confirmação oficial, fontes próximas ao ex-jogador indicam que ele teria manifestado forte interesse em assumir um papel relevante na gestão do clube paulista. Com aportes financeiros capazes de mudar o patamar do timão do Ronaldo, que já possui experiência no comando de clubes, como o Real Valladolid na Espanha e o Cruzeiro no Brasil, teria enxergado no Corinthians uma oportunidade estratégica de ampliar sua presença no futebol e fortalecer sua atuação como empresário esportivo. O movimento, se confirmado, poderia transformar o Corinthians em uma potência ainda maior no cenário sul-americano, atraindo patrocínios, reforços de peso e consolidando um modelo de gestão mais moderno e eficiente. Nos corredores do Parque São Jorge, o burburinho sobre a possível chegada de Ronaldo circula com intensidade. Dirigentes, funcionários e até jogadores estariam comentando a respeito, embora adotem cautela ao falar publicamente. A aproximação do ex-camisa 9 ao clube paulista também teria sido impulsionada por sua relação próxima com alguns dos atuais dirigentes do Corinthians, além de sua conhecida admiração pela paixão da torcida alvinegra. Fontes ligadas ao mercado financeiro indicam que o montante envolvido no suposto investimento superaria a casa de 1 bilhão, valor que seria direcionado à reestruturação das finanças do clube, modernização do estádio e formação de um elenco competitivo para as próximas temporadas. O projeto incluiria ainda iniciativas ligadas ao marketing, expansão internacional da marca Corinthians e até parcerias estratégicas com empresas do ramo esportivo e tecnológico. Apesar do entusiasmo, há quem veja a possibilidade com reservas. Especialistas ponderam sobre os desafios de uma operação deste porte, principalmente diante das complexidades jurídicas e administrativas que envolvem um clube do tamanho do Corinthians. Além disso, o modelo de sociedade anônima do futebol, SAF, que Ronaldo utilizou no Cruzeiro, ainda não foi oficialmente adotado pelo timão, o que poderia representar um obstáculo para a concretização do negócio. Por ora, o que se tem é apenas o rumor, mas um rumor que, pela força do nome envolvido e pelo potencial impacto no futebol brasileiro, não passa despercebido. Resta aguardar os próximos capítulos para saber se Ronaldo Fenômeno realmente fará história novamente. Desta vez, fora das quatro linhas, agora vestindo a camisa do Corinthians como investidor e gestor. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!